No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, minha gente, mais uma vez, uma ótima noite para vocês todos que estão com a gente, porque começamos agora mais um curso interativo, esse curso do Apocalipse Online. Um prazer estar com você, aqui o seu amigo Diógenes Oliveira, da Rádio Novo Tempo Rio, e todas as terças e quintas-feiras nós estamos aqui com você para estudar a Palavra de Deus, para compreender o livro do Apocalipse, que é um livro maravilhoso para os nossos dias, para a nossa compreensão. Você sabe que a gente não está contando apenas com você que está aí acompanhando a gente quer chamar mais pessoas. E para isso a gente precisa que você dê o seu like, porque um conteúdo tão maravilhoso como esse não pode ficar só para a gente. Então, dê o seu like aí, compartilhe o nosso sinal, o nosso canal, e compartilhe essa transmissão também com seus amigos, com seus vizinhos, com aquelas pessoas da sua igreja, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo, tá? Lembrando também que a gente conta sempre com a sua ajuda aqui, com as suas orações. Nós temos os nossos materiais, nós temos aqui também o nosso grupo VIP, são pessoas que estão estudando a Bíblia com a gente desde o início, né? Nós estamos agora chegando ao programa número 13, e aqui no nosso próprio canal você tem uma playlist em que você vai ter acesso a todos os outros vídeos, todos os outros temas. Então é só procurar a playlist ali do Apocalipse e você vai ter acesso a todos esses materiais, tá? Faça isso depois e venha com a gente. Bom, deixa eu chamar meu amigo pastor Bruno Santelli, ele que está sempre com a gente apresentando aqui o nosso programa. Olá, meu amigo, bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Dió, boa noite, queridos amigos da Novo Tempo. Que privilégio, mais uma vez, estudarmos juntos aqui o Apocalipse, né, Dió? Exatamente, hoje no tema, meu amigo pastor Bruno, pensa num tema que dá medo em muita gente. As 7 últimas pragas. Eu acho que quando o pessoal vai ler o livro do Apocalipse, quando chega essa parte, o pessoal pula, né? Não quer nem ler, com medo de cair algum fogo, de alguma coisa acontecer. Mas fica tranquilo, eu falei para vocês na semana passada, eu lembro que eu terminei falando no programa, que as pragas, elas não são para os justos, elas são para os ímpios. Então, você que está buscando aí a santificação, buscando a salvação, você está protegido em nome de Jesus, tá? Então, vem com a gente aqui e nos ajude. Pastor Bruno, nós temos aqui, olha, claro, muita gente que está acompanhando a gente pela primeira vez, achou a gente aqui agora, não estava sabendo desse nosso encontro de todas as terças e quintas, e também não estava sabendo que nós temos um grupo especial que está estudando aí a Bíblia com a gente, né? Um grupo chamado de VIP. Se alguém ainda quiser fazer parte, dá tempo ainda, acho que vai ser a última vez que eu vou falar, que já passamos da metade dessa temporada, mas dá tempo, como eu falei no início, que está tudo gravado aqui, você pode fazer parte desse grupo, tem acesso, claro, aqui aos links também, a gente envia para as pessoas com uma certa antecedência, né? Para que você não fique depois perdido, e também você recebe as perguntas de cada tema para receber um certificado no final. Então, aponta o seu celular, faça o cadastro bonitinho e venha com a gente fazer parte desse grupo especial. Esse é um ponto. Agora tem um outro ponto que aí eu quero que você peça agora, se você ainda não pediu, se está chegando aí, é o nosso guia de estudos. A gente está usando esse material aqui, ó, essa revista lindíssima, a revista do Apocalipse, para você poder entender melhor os temas aqui, tirar dúvidas, tem questionários lá também para você. Então, se você quiser, é grátis, nós vamos enviar para sua casa e vamos também enviar uma cópia para você, um link para você baixar o conteúdo digital, para já ter acesso. Isso depende dos correios, né? Vai levar 30 dias para chegar, para levar 20 dias. Então, para você não perder tempo, você já vai ter acesso a esse conteúdo aí digital. Então, aponta o seu celular. Se você não está conseguindo aí, porque está usando o seu aparelho para assistir a gente, você pode mandar a frase "eu quero", somente essa frase, sem ponto nem nada. Digite assim, "eu quero", envia para esse número aqui, que é o nosso WhatsApp aqui da Rádio Novo Tempo. Esse é um programa, é um curso promovido pela Rádio Novo Tempo Rio de Janeiro. Se você não conhece a gente, nós estamos na frequência 95,7, uma rádio nova, uma rádio assim que tem conteúdo muito legal, muita música bonita. Nós temos ali também conteúdo que vai te aproximar cada vez mais de Deus. Então procure sintonizar aí ou acessar a gente também aqui no nosso canal. Beleza? Pastor Bruno, então, como já pediu, meu amigo, estou animado porque hoje nós temos um amigo que eu conheço há algum tempo. É um amigo que eu admiro muito, porque ele estuda bastante a Bíblia, já esteve na rádio comigo pessoalmente, e ele realmente é uma pessoa de Deus. E é o nosso querido pastor Eliabe. Cadê ele? Salva de palmas para o homem, amigo. Está do lado do recreio agora lá.
Eu falei, não, você vai embora para o outro lado, mas vai ficar com a gente. Ele falou, não, pode deixar que eu estou com vocês aí. Meu amigo, bem-vindo. Obrigado, amigos. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar entre amigos, né? E poder juntos compartilhar a palavra de Deus e poder trazer esperança aos nossos amigos que irão nos escutar, nos assistir, para estudar um pouco mais da palavra de Deus e esse tema que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Amém, pastor, muito legal. Você está agora no outro distrito, está morando, na verdade, está com o distrito aí do Recreio, né? Procurando ainda um apartamento, está de mudança, na correria, Sim. Mas não poderia deixar de nos atender, né, meu? Exatamente, nós mudamos agora, estamos na Associação Rio Sul, que é a associação vizinha, que é a Rio Central. Estou agora cuidando ali do espaço Novo Tempo, do Recreio. Então, ali tem a igreja no Recreio, que é o espaço Novo Tempo deles. Então, até nossos amigos que moram aí no Recreio, região aí, queiram conhecer um pouquinho mais, vá ali nos visitar no espaço Novo Tempo, que será muito bem-vindo também, para estarmos juntos aí, compartilhando a palavra de Deus. Eu estou nessa busca, na luta de apartamento ainda, com a esposa, a transição de mudanças, mas temos que louvar a Deus, porque ele já sabe onde está. Ele ainda só não me mostrou, mas ele já reservou o apartamento e tudo, então daqui a pouco ele me apresenta. Amém, amém. Vem cá, como é que está funcionando aí o Espaço Novo Tempo do Recreio? Quais os horários em que quem está com a gente aí acompanhando poderia dar fazer uma visita lá, de repente acompanhar alguma série? Como é que está aí? Já tem alguma coisa em andamento, algum curso novo chegando? Eu quero saber, conta tudo para a gente, não pode fofoca. Então, vamos lá. O Espaço Novo Tempo, ele fica ali na Avenida Guiomar de Novaes, 429, ali no Recreio das Bandeirantes. É uma das principais, cortando ali o Espaço Novo Tempo ali do Recreio. Então, na Guiomar de Novaes, 429. E nós temos ali a programação que tem de manhã. Você também tem essa parte de Adoradores, né, que é o nome da nossa programação, Adoradores de Manhã, que começa às 10 horas da manhã. Então, você tem aí essa parte de adoradores. No domingo, às 19h30, nós temos a Bíblia Fácil, que acontece lá também. Então, às noites, temos ali a Bíblia Fácil. E na quarta-feira, o Lugar de Paz, que você encontra ali o estudo, a oração e momentos também de paz com Deus, às 19h30. E você tem também a última sexta-feira de cada mês, um encontro dos jovens, que é chamado também de Adoradores Novo Tempo, onde nós temos aí a parte de musical, mensagens, e durante a semana, durante os dias de segunda a sexta, nós temos lá alguns atendimentos acontecendo, tanto para um grupo ali da terceira idade, então tem ali 60 mais, tem a parte de fisioterapia, pilates, exercícios físicos, então a gama agora estamos implementando também novos cursos que surgirão ali também, a parte de alimentação, tanto agora também estou em contato com o meu amigo aí, Paulo Venâncio, que ele tem o trabalho com jiu-jitsu, para a gente possa levar para lá também. Então, estamos implementando novos projetos para que possa atender ali a comunidade e apresentar também Deus através também das nossas ações, que é importante. Parabéns, hein? Muito bom, hein? Quando tiver para começar, pode me falar que eu anuncio na rádio para você, tá? Pronto, vai ser um prazer te ajudar aí. Bom, vamos lá. Está na hora do nosso estudo aí, o assunto de hoje. Prepare o coração, não fica com medo, não. Não tape os olhos, com medo de sair fogo, de alguma coisa acontecer, sair sangue, porque o tema hoje é um tema forte, mas é um tema muito especial para você que quer se preparar para a volta de Jesus, tá? Então, vamos fazer o seguinte, pastor Bruno. Antes da gente passar a palavra para o pastor Eliabe, você faz a oração para a gente começar? Por gentileza, ora para a gente. Muito bem, queridos, vamos orar então. Bom Pai que estás nos céus, louvado, exaltado seja o seu santo nome. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui para estudar a tua palavra. Pedimos de maneira muito especial para que teu Espírito guie o pastor Eliabe, para que esse estudo seja para a tua honra, a tua glória e alcance o coração de todos nós, principalmente dos nossos amigos. E nós o fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente passar a palavra aqui para o pastor, a gente está colocando sempre uma pergunta para você aqui no chat, para você responder, tá? E vou pedir também para você que não deu,
dá o seu like e também coloca aqui nos comentários qual é a sua cidade e o seu nome também, para a gente é super importante, tá? Dê o like, responda a nossa enquete aqui do programa e também coloca o seu nome e também ali o seu bairro, a sua cidade, para saber quem é que está acompanhando a gente, tá bom? Pastor, você vai ter aí 25 minutos, tá bom? 25 minutinhos para você ficar livre para falar do tema de hoje, tudo que você puder falar, e no final a gente volta aqui fazendo algumas perguntas, não são tantas, serão umas 3 ou no máximo 4, e aí a gente esclarece aí para o nosso ouvinte que está acompanhando. Contigo a palavra agora, que Deus te use poderosamente. Tá ok, amigos, obrigado. Desafiador, vamos tentar em 25 minutos ter essa abordagem de forma geral, que nós estamos estudando então o tema 13 da revista, né, que é as 7 últimas pragas. E, amigos, existe um som que o universo só vai ouvir uma vez. Não é um trovão, não é uma trombeta, é uma voz que sairá do santuário celestial, dizendo apenas 2 palavras: está feito, está feito. Isso encontra no nosso estudo de hoje, de Apocalipse, capítulo 16. Na verdade, 15 e 16 é o que nós iremos estudar um pouquinho nesse momento sobre esse tema. E essa mesma frase, no grego, exatamente a mesma raiz, alguém já falou também essas palavras em outro momento. Jesus pronunciou na cruz, mas Jesus pronunciou está consumado, em João 19:30. E o que começou no Calvário está se encerrando ali em Apocalipse capítulo 16. E hoje eu quero mostrar para você que essas 7 últimas pragas não são um capítulo de terror jogado ali no final da Bíblia para assustar a gente, que alguns têm medo e pavor. Eles são um desfecho da história dos séculos. É a resposta final a irrevogável pergunta que foi feita e Deus traz essa resposta. É a resposta final, em que Deus ele esperou, até não haver mais nada para esperar, e ele então traz uma resposta final. Por isso, quando nós olhamos para o relógio, como se fosse o relógio do tempo, o relógio de Deus, as pragas, elas começam em um contexto. E aí, vamos ali para Apocalipse capítulo 15, para a gente pelo menos entender o contexto aí, 15 e 16, mas começando no versículo 15, a partir do versículo 5, Apocalipse 15, versículo 5, nos diz assim: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saindo do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos que foram dados aos 7 anjos. Amigo, aqui nos dá um marco temporal. E nesse marco temporal, o santuário celestial ele se enche de fumaça, da glória de Deus, e ninguém, nem mesmo os anjos, podiam entrar ali enquanto as 7 pragas não se completassem, como nós encontramos no versículo 8. Pare e pense nisso, e isso é importante. Por um instante, a obra de intercessão para. A obra de Cristo como nosso sumo sacerdote, que nunca cessou desde a cruz. Quando Cristo saiu da cruz, ele morreu pelos nossos pecados e subiu ao céu e entrou no santuário celestial. Ele está ali intercedendo por cada um de nós. Mas chega nesse momento, chega a um ponto final, como diz ali em Apocalipse 22:11, que descreve esse momento com uma frieza que é de tirar o fôlego, que ele diz, olha, quem é injusto, que continue a praticar a injustiça. E quem é justo, continue a praticar a justiça. Ninguém muda mais nada aqui. É o que acontece ali em Daniel 12:1, quando diz que Miguel se levantou, e no momento em que o grande advogado se levanta do trono de intercessão, é porque o julgamento terminou. Isso mesmo. Miguel se levanta, em que ele está intercedendo pelo seu povo, está ali recebendo os nossos clamores. E quando a fumaça e a glória de Deus enche, para a intercessão, não recebe mais nenhuma outra intercessão.
Depois de que essas duas coisas acontecem, então acaba o período de intercessão, ou seja, de pedido de perdão, das misericórdias do Senhor sobre o seu povo. Então, quais duas coisas são essas? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são pregadas. Depois que esse grande clamor dessa pregação acontece de forma mundial, convidando o povo ao arrependimento e a entender sobre esse Deus, depois disso vem um segundo momento, que é o selamento dos escolhidos, que acontece em Apocalipse 7. Ou seja, as pragas nunca pegam ninguém de surpresa. Elas caem sobre um mundo que já ouviu, já decidiu e já foi selado de que lado eles estão. Então, nesse momento que já tomou essa decisão, acontece então a cena. A taça muda de conteúdo. E agora nós lemos aqui nos versos que aparece até algo estranho aqui. Porque aqui está nos detalhes que impressionam nesse livro, que quase ninguém repara ali, é que em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, quando você vai lá em Apocalipse 5, 8, relata também que os anjos estão segurando uma taça. Mas essa taça está cheia de incensos, que representa a oração dos santos. Então, em Apocalipse 5, os anjos seguram a taça, e essa taça está cheia das orações dos santos. Já em Apocalipse 15, os mesmos 7 anjos recebem taças, agora estão cheias da ira de Deus. A mesma taça, só que muda o conteúdo que está dentro. E o que isso quer dizer? Que as pragas são literalmente uma oração respondida lá atrás. Lá atrás, em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, as almas dos mártires clamam debaixo do altar, dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Até quando não julgarás e não vingarás o nosso sangue? Até quando? As pragas são a resposta de Deus ao clamor que representa séculos e séculos de sofrimento por milênios pelo seu povo. O seu povo ali em anos e anos de clamor e de sofrimento. Deus é um Deus que não simplesmente está perdendo a paciência do nada. É a justiça finalmente alcançando o seu cumprimento. Durante milênios, perseguidos, oprimidos, derramado sangue inocente, agora chega um momento. E repare outro detalhe: os anjos que despejam as pragas estão vestidos com linho puro. E esse linho puro, como eu li ali, ele é resplandecente, cingido com o cinto de ouro no peito, ali em Apocalipse capítulo 15, 6. Amigos, essa é a mesma descrição de Jesus glorificado que aparece em Apocalipse 1, 13. Então, ou seja, esses anjos que estão cingidos com ouro resplandecente, esses anjos, eles não agem por conta própria. Eles vêm revestidos da própria autoridade de Deus, de Cristo. As pragas não é um acidente cósmico, nem um Deus fora de si. São o ato judicial, deliberado, autorizado pelo próprio Cordeiro, que morreu por essas mesmas pessoas. Por isso que a Bíblia pode dizer, e não se contradiz, que a ira de Deus não é como a ira humana. A nossa ira nasce do orgulho ferido, alguém te machucou, te feriu, e você quer descontar, é um egoísmo que perde o controle. Não, a ira de Deus é a sua santa e permanente oposição contra o mal. Ou seja, a ira de Deus vem contra o mal. O mesmo amor que se ofereceu na cruz, agora protege o universo de um mal que já rejeitou definitivamente a cura oferecida. A pregação já acontece. As 3 mensagens angelicais enchem toda a terra. Os selados, então, são identificados. E então, a partir desse momento, separa-se 2 grupos, selados e não selados. E sobre esses não selados, vem agora as pragas, as 7 últimas pragas do juízo de Deus, demonstrando que o mal agora receberá a sua retribuição. E alguns podem perguntar, mas pastor, essas últimas pragas, elas são literais? Ela é literal? É simbólica? Amigos, é um Deus que ele age
sem exagero. E essa é uma dúvida honesta. Essas pragas são para ser lidas ao pé da letra, como diz a Bíblia, ou são símbolos? A resposta correta seria as duas coisas. A própria Bíblia nos ensina a diferença. Apocalipse ela mistura linguagem simbólica e linguagem literal. Quando nós comparamos ali Apocalipse capítulo 12, versículo 5, onde ele diz onde a mulher é o símbolo do povo de Deus, com a precisão factual das datas, os nomes, as partes ali de Apocalipse capítulo 12, a regra de ouro é deixar a escritura interpretar a si mesmo, sem forçar, nem querer fazer qualquer literalismo ou alegoria. O texto por si só se diz. E por isso, o texto ele vai construindo a sua própria resposta. E outra pergunta que incomoda algumas pessoas as pragas vão destruir o mundo inteiro de uma vez só? A resposta correta bíblica é não. Isso é coerente, não é incoerente com o restante de Apocalipse, porque você vai ver Apocalipse descrevendo uma multidão de ímpios ainda vivos quando Cristo voltar. Tanto você tem essa descrição de Mateus, quanto essa descrição de Tessalonicenses. As pragas são reais, são terríveis, mas não são algo que vai destruir e inviabilizar a volta de Jesus a essa terra. Por isso, as pragas, elas acontecerão. Só temos que entender que nós não podemos suavizar aquilo que a Bíblia já recusa a suavizar. Porque quando você vai para o livro de Apocalipse, a Bíblia declara que as pragas acontecerão. E nós vamos entender até um pouco mais desse contexto mais à frente. Elas acontecerão de forma real. Real. Deus começa a separar dois grupos. E agora, Apocalipse 15, 7, diz que ela chama essas pragas do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Não sei se você lembra, no Antigo Testamento, misturava-se o vinho com água. Era um jeito comum de amenizar a sua força, o seu gosto ali, a força do vinho. Deus está dizendo, dessa vez não vai ter diluição. A justiça vai vir para quem escolheu definitivamente o mal. Será servido sem meio termo. O vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, final, abrangente e completo. E quando nós olhamos para esses sinais, nós já entendemos que as pragas virão de forma literal, e ali as suas definições nós vamos até descrever mais à frente, as simbólicas e as literais. E há um espelho que essas pragas demonstram. A Apocalipse ela não inventou esse padrão do nada. Quando João ele descreve, ele está deliberadamente fazendo eco ao Antigo Testamento, a Êxodo. Israel, você lembra? Que o povo viveu décadas na escravidão sobre o Egito. Deus envia Moisés com um apelo insistente. Faraó endurece o coração. Repetidas vezes, ele recebe as pragas com o último recurso ali para que pudesse liberar o povo, mas ele recusa. E Deus vai trabalhando ali com o povo. E essas pragas que aconteceram no Egito é um paralelo exato. Assim como o sangue nos umbrais das portas, você lembra a 10ª praga? Passou o sangue nos umbrais das portas para que pudesse proteger o povo da última praga. Assim também, como foi um selo especial de Deus para proteger o seu povo no tempo do fim, as pragas também terá essa marca. Que marca, pastor? As pragas, elas não cairão sobre o povo selado e escolhido de Deus. Amém? Isso é uma tranquilidade ao nosso coração. Há um detalhe que deve nos maravilhar, que não bastava os israelitas eles conhecerem a existência do sangue que deveria passar nos umbrais da porta, mas era preciso eles estarem debaixo dele, na própria casa, na própria porta. Ou seja, o selo de Deus hoje funciona da mesma forma. Não é uma etiqueta automática, é uma relação vivida. Deus irá selar o seu povo
aqueles que escolherem deliberadamente viver ao lado do Senhor e aceitar esse selo de Deus. E nós vamos aprender até mais sobre esse selo de Deus. Então você encontra aqui esse contexto, antes de chegar às 7 últimas pragas. E agora você chega então nas sete pragas que acontecem. Eu vou percorrer rapidamente as 7 pragas, porque cada uma tem uma lição própria, mas juntas elas contam uma história universal, final, com clareza de que irá nos servir para demonstrar o juízo e as ações de Deus para cada uma delas. Então, nesse momento final, quando nós olhamos para as 7 últimas pragas, nós entendemos aqui a primeira praga, que está ali em Apocalipse capítulo 16, você pode depois acompanhar com calma na sua casa, você vai ter a primeira em 16, 2, depois a segunda no 3, a terceira no 4, a quarta no versículo 8, a quinta no versículo 10, a sexta no versículo 12 e a sétima no versículo 17 de Apocalipse capítulo 16. A primeira praga são úlceras malignas. Existe aqui algo exclusivo. Os portadores da marca da besta, os adoradores da imagem, eles receberão da mesma forma, de forma cirúrgica, a mesma praga que teve os tumores dos magos lá no Egito, em Êxodo 9, 11, agora separa com exatidão absoluta quem pertence a Deus e quem não pertence. A marca não é apenas uma etiqueta mágica ali, mas ela é uma representação da lealdade. Pessoas que são leais ao Senhor, que vivem ao Senhor, eles não receberão a marca da úlcera maligna. Aqueles que rejeitaram o Senhor e se tornaram opositores, eles receberão, então, essa praga sobre eles e sobre a sua vida. A segunda e terceira praga, que nós temos aqui nos versículos 3 e 4, você encontra aqui mares, rios e fontes de sangue. Aqui está talvez a cena da justiça mais impressionante do capítulo, porque aqueles que derramaram o sangue dos santos, você lembra quando nós lemos logo no início, que no capítulo 5, o cálice estava cheio das orações dos santos, dos justos, clamando: até quando, o Senhor não trará juízo sobre nós, e o nosso sangue está diante do altar. E depois agora, as pragas agora, a segunda e a terceira praga, ela é aquela que derramaram o sangue dos santos, dos profetas, agora tem o sangue deles para beber. Ou seja, o princípio da lei, mediante aqui, que leva o seu cumprimento, o mesmo instrumento do crime se torna, então, um instrumento de juízo. E note que isso se confirma, porque o anjo que diz ali, o anjo que derrama sobre as águas, ele diz que justamente que Deus é justo, porque assim ele julga. Então, aquela própria que criou todas as sentenças, aquele próprio que conduziu a história dos seus servos, justos, santos, que morreram pela injustiça das mãos cruéis dos seus perseguidores, agora eles terão, então, a sua vingança pelo Senhor. Até a própria criação testemunha do crime. Testemunha agora a justiça. Não é vingança cega. Não é uma vingança cega. É a lei da colheita chegando. Sentença por sentença. E o seu cumprimento exato. Aquilo que você plantou, está colhendo. A quarta praga já é a praga do sol. O sol se esquentando. O mesmo estrela que Deus criou no quarto dia para sustentar agora ela traz ao ímpio a sensação de calor causticante. O sol, que Malaquias diz que Jesus é o sol da justiça, que nasce para todos, agora os culpados, eles olham para isso, para o sol, e eles agora blasfemam contra o nome de Deus. E eles culpam o Senhor pelas suas próprias escolhas. Eles agora, com o seu coração duro, insensato, eles estão escurecidos com as suas blasfêmias, e eles esquecem até mesmo do Senhor e blasfemam contra Deus. Eles não têm mais um sentimento de arrependimento pelo que está acontecendo. Simplesmente eles condenam ao Senhor. A quinta, última praga, você tem as 4 primeiras direcionadas à humanidade,
E agora a quinta praga é trevas no trono da besta. Em Apocalipse capítulo 16, 10 a 11, você tem aqui, nesse contexto, a partir daqui, o alvo muda. A praga já não atinge o mundo em geral, mas a sede exata da autoridade satânica. O terreno encantado da mentira, como descreve, então, até mesmo a lição que você for ler, ela vai trazer um pouco mais sobre isso. E é o mesmo padrão das pragas do Egito. Aquela escuridão que podia sentir lá em Êxodo 10, 21 e 22, a escuridão total, agora é esse símbolo de poder, eles perdem a luz. Então, é um conhecimento agora total, que é atingido contra agora a sede da autoridade satânica, expondo publicamente a todo o universo ali a sua sentença, trevas. A sexta praga já traz a anuência aqui no versículo 12, que é já a seca do Eufrates seca. Esse rio é um rio que alimentou a antiga Babilônia. Sem ele, a cidade não sobrevivia. Então, a Babilônia era banhada ali e ela era mantida pelo rio Eufrates. No Antigo Testamento, secar águas era sempre um ato de libertação. Então, secar águas era um ato de libertação e reunião do povo de Deus. O Mar Vermelho, o Jordão, as profecias proferidas ali de Isaías também sobre o exílio. Então, aqui está a ironia mais profunda dessa praga. O mesmo tipo de ato divino que antes libertava o povo de Deus, agora é usado para expor e demonstrar o sistema babilônico, retirar o apoio de muitas povos, nações, línguas, que sustentam ali todo o poder do império satânico. E aparece aqui também os 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que arregimentando, então, para o grande conflito final. Vai chegando, então, no clímax do grande conflito. Satanás, ele é desmascarado. A falsificação de Satanás, os seus sinais, prodígios, as suas mensagens genuínas com seus anjos, todo o contexto aqui em que as águas se secam para que possam demonstrar, então, a fragilidade e a mentira do seu reino. E chega, então, no versículo 17 até o 21, a sétima, última praga, que está descrito como está feito. E aqui é algo importante, amigos. A voz sai do trono, não anunciando mais um juízo. Ele encerra tudo eles de uma vez só. Terremoto como nunca houve antes, desde a existência do homem, as ilhas que fogem, os montes que somem do mapa, chuvas de pedras que quase 40 quilos despedaçam os homens, tudo isso ao mesmo tempo, uma cena descrita em Apocalipse 6, 14, 15, quando eles pedem para que os montes e os rochedos caiam sobre eles, tirando de olhar para a cena do rosto do Cordeiro, e finalmente, sem exceção, a glória de Cristo. É o fim da linha. O fim da linha está traçado. Não resta mais nenhuma possibilidade de mudar de lado. Só resta a certeza de que quem estava sobre o sangue estava libertado e por isso não precisa temer. Por isso, queridos, para você entender num contexto final, eu sei que as pragas e descrever tudo isso que vai acontecer no final dos tempos que estamos nos aproximando causa temor e temor, mas tudo isso ressoa assustador demais e se parasse aí. Mas o objetivo da lição não é nos atemorizar, é nos convidar enquanto ainda há tempo, permanecermos na sombra do Onipotente. Você lembra? O Salmo 91, ele traz essa mesma descrição sobre esse contexto final. Quando o Salmo descreve ali sobre chegará um tempo causticante como nenhum outro, e a seta que lança de dia, a mortalidade da noite, e ele começa a descrever um momento de caos, ele fala assim, mas fiquem tranquilos, porque aqueles que estão sobre as asas, a sombra do Onipotente, descansará. Aceitar Jesus é o único meio de salvação. Aceitar o nosso Salvador e obedecer os seus ensinos é o nosso único refúgio
Hoje ainda é dia de salvação. A graça ainda está às portas. E é exatamente por isso que nós precisamos decidir hoje de que lado estamos. E precisamos decidir ao lado do Senhor. O Salmo 91 tem uma comparação muito bonita. Diz assim, aquele que habita. O convite de Deus é nessa sinfonia do contexto literário, ali você tem aquele que habita, que é morador, que mora à sombra do Onipotente. Esse descansará. Não é para quem é visitante, que recebe alguns momentos do Senhor, vai à igreja, mas volta e ele... Porque visita, por mais que você seja de bom coração, a visita vem à sua casa, ela fica algumas horas, alguns momentos, mas logo ela vai embora, porque ela é visitante. O hóspede é a mesma coisa, ele vem, se hospeda na sua casa, fica algum tempo com você, um dia, 2 dias, semanas, mas também ele não mora ali, ele logo vai embora. Deus diz que a promessa do Senhor é para aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e praga nenhuma atingirá ele, porque ele está debaixo da proteção e da guarda do Senhor. Por isso nós não precisamos temer, porque as pragas virão. Os acontecimentos finais se desdobrarão, mas as mãos do Senhor estarão sobre aqueles que hoje escolhem viver ao lado do Senhor e aceitarem a graça. A graça ainda está de portas abertas, exatamente esperando a minha e a sua decisão. Por isso, não deixe para depois. Aceite o Senhor hoje. Perfeito, pastor. Perfeito. Muito bom, hein? Foi muito bem explicado, deu para entender tudo. Mas, como sempre fica alguma dúvida, né? A gente vai lançar aí agora as perguntas para você que está chegando aí, ou que ouviu tudo, gostou, mas ainda tem algo que você quer que a gente esclareça, tá? Só lembrando aqui, pastor Bruno, nós vamos novamente aqui colocar, eu acho que é importante a gente colocar aqui o QR Code para quem quiser pedir a revista, né? Tem que pedir mesmo, tem que aproveitar porque é grátis. Tenta colocar aí para a gente, ó, tá aí. Ele está colocando para a gente agora, se você quiser esse material, que vai explicar ainda mais o que foi falado aqui, para que você possa reler, para que você possa anotar. É super importante para você. E anotando aí, você pode escrever, pode marcar e aprende muito mais. Mas se você leu aí a primeira vez e não entendeu nada, não fica triste, porque aconteceu também comigo, e às vezes eu leio também, tem que ler de novo. Até o pastor Eliabe também tem que ler, não, pastor Eliabe? Às vezes tem que ler de novo, né? Sim. Porque o livro do Apocalipse não é um livro qualquer, é um livro difícil, um livro profético, e tem que ter muita oração. Mas o principal já foi falado aqui para você, né? Deus, ele quer salvar. Então, peça esse material, estude, leia e compartilhe também com os seus amigos. E vamos, então, para as perguntas, pastor Bruno Santelli. Você que é o homem das boas perguntas, já pode mandar a primeira para o homem aí, que ele tá animado hoje para responder 3 perguntas. Tá? Aproveita então, pastor Eliabe aí, que, olha, foi muito legal ele ter explicado um pouquinho, né, das pragas. Eu até botei uma pergunta aqui que ele respondeu já durante a sua reflexão, mas é bom a gente dar aquela reforçada. Pastor Eliabe, quando as pragas estiverem sendo derramadas, vai ter um espaço para arrependimento, uma segunda chance? E aí, pastor Eliabe? Pastor Bruno, a resposta é bíblica, direta e séria. A resposta é não. As pragas só começam depois que o tempo da graça já se encerrou. Depois que o selamento já se deu, o santuário ele se enche de fumaça e impede agora qualquer intercessão adicional. Por isso que, como eu disse ali em Apocalipse 22:11, aquele que é justo continue na justiça e aquele que é injusto continue praticando a injustiça. Mas as próprias pragas mostram que o coração já está endurecido. Quando você vê ali o sol se esquentando, eles blasfemando contra Deus em vez de pedir um perdão genuíno. Por isso, o texto ele não deixa dúvidas. Quando as pragas caem, a porta da graça fechou e não há espaço mais para arrependimento. Muito bem. É um pouquinho diferente, né? A gente, quando vê lá, você falou bastante do Egito,
quando as pragas caíram lá no Egito, foram 10 pragas, né? E havia a possibilidade de arrependimento lá, né? Porque o povo ainda estava aprendendo um pouco sobre Deus e tal, mas aqui é diferente, né? Aqui a porta da graça já vai estar fechada, Jesus já vai deixar Agora o são os juízos santuário. finais, né? A gente tem que lembrar que, assim, não é Deus agindo de forma imediata agora. São, até quando eu falei no momento, quando Deus ele sai do templo, quando Miguel se levanta, quando não tem mais nada, mais nada, mais nada mais a esperar. Deus ele está esperando anos e anos e anos. Quando o universo inteiro não tiver nenhuma dúvida mais do seu caráter, quando tudo estiver para ser definido, e ele sabe o momento certo e a hora certa, ele vai se levantar e falar: olha, eu já dei todas essas oportunidades, agora chegou o momento da justiça final. A verdade não é que Deus não queira salvar, mas o povo já não tem mais condições de ser salvo, porque já fechou o coração para Deus, né? Já não tem mais a atuação do Espírito Santo, aí fica mais difícil para Deus salvar quem não quer, né, pastor? Agora, deixa eu pegar contigo aqui, por exemplo, tem muita gente que olha para as 7 pragas e olham assim, é castigo de Deus, né? Vejo só como castigo divino. Mas é possível a gente ainda ver a misericórdia de Deus, a justiça de Deus nas 7 pragas? É possível a gente ainda ver Deus tentando ali? Sim, a justiça aparece na exatidão cirúrgica do julgamento de Deus. A primeira praga atinge só quem tem a marca da besta, como está ali em Apocalipse 16:2. Nenhum justo é confundido com ímpio. A segunda e a terceira praga aplica-se também à lei da colheita. Aquilo como nós temos ali, a prisão poética, né, do texto. Quem derramou o sangue dos santos agora tem o sangue para beber. E a próprio anjo declara ali. Mas a misericórdia aparece em 3 lugares, assim, de forma específica. O primeiro, no tempo. Deus não derrama as pragas antes de dar o último e o mais amplo convite do evangelho mundial, as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14. Ninguém é julgado sem antes ser convidado ao arrependimento. Então, a primeira misericórdia de Deus nós encontramos de forma clara aí. A segunda, você tem aí a proteção de Deus com os que são selados, que são livres das pragas, e você vê, então, Deus sendo misericórdia. E a terceira, nessa mesma proporção, as pragas não são uma aniquilação instantânea do planeta, mas um juízo escalonado, que ainda preserva a vida ali, sustentando aí aqueles que ainda são opositores a Cristo até o retorno da sua vinda. E acontece como as Escrituras prometeu: Deus não vai além do necessário para expor o mal e vindicar a sua justiça diante de todo o universo. Ou seja, as mesmas pragas que julgam os que escolhem o mal são, para os que estão em Cristo, a prova final de que Deus jamais abandonou quem é seu. Justiça e misericórdia não competem aqui, elas se complementam. E Deus, ele mostra, então, a sua misericórdia nesse sentido. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá? Não estava no script, não, mas eu gosto de fazer algumas perguntas que vêm assim. Fica à vontade para dizer, dá para responder ou não dá para responder. Nós sabemos, a gente vai estudar mais tarde, você que está acompanhando a gente, que vai chegar um momento em que Deus vai mandar cair fogo do céu para consumir os ímpios. Isso já a gente vai estudar mais para frente. Aí alguém pode estar se perguntando assim, mas por que Deus está castigando as pessoas agora, se o castigo vai ser só mais lá para frente? Porque Deus já está castigando agora de forma antecipada os ímpios, pastor. Então, agora, nesse momento, nós temos, então, nesse processo de justiça clara de Deus, Deus está atribuindo aos ímpios as consequências dos seus atos. E isso demonstra, como eu falei até mesmo, a vindicação de Deus para mostrar para o universo a sentença das suas escolhas, da sua própria vida. Nós temos que lembrar também que a sentença final de Deus, o fogo de enxofre que cairá sobre a terra para consumir a terra e purificá-la depois do milênio, de Apocalipse 20, Mateus diz que esse fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Então Deus deixa claro isso, que a consumação final e a aniquilação completa era para Satanás e seus anjos, para demonstrar então o juízo do seu mal. Porém, aqueles que não se juntaram ao Senhor
e escolheram como seu rei a Satanás, eles passarão por essa sentença de julgamento, para que possa demonstrar que as pragas têm a sua retribuição das suas escolhas, e no final de Apocalipse capítulo 20, é a sentença final de purificação e aniquilação final. Perfeito. Pastor Bruno, tem mais alguma pergunta aí para fazer? Olha, eu estou aqui olhando o Apocalipse, estou aqui com a minha Bíblia aqui, e tem uma pergunta que eu achei interessante. Será que é possível o que precisamos fazer, né? Estar protegidos e não sofrer as consequências desses juízos que estão lá em Apocalipse 15? Ok, pastor, muito boa pergunta. Quando você chega ali em Apocalipse 15, eu até dei um pouquinho dos Salmos 91, de 1 a 10, mas Apocalipse 15, de 2 a 4, mostra os vencedores em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Repare, eles não estão ali porque escaparam da provação. Eles estão ali porque venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Então, a proteção bíblica nunca é uma fuga mágica histórica. É o resultado de uma fidelidade que é sustentada durante o conflito, não depois dele. Então, os conflitos, quando vêm, é simplesmente para demonstrar um povo que é fiel. E agora nós complementamos isso quando nós olhamos para o Salmo 91, que completa esse quadro com a linguagem que é muito bonita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Repare o verbo habitar. Não é uma visita ocasional, é uma morada. Não é uma busca de refúgio quando o perigo chega. Já está morando ali antes que o perigo comece e apareça. É exatamente o padrão do sangue nos umbrais ali de Êxodo 12. Não basta saber sobre o sangue, que o sangue existe ali, que passou o sangue, olha, já passou o sangue na minha porta, eu vou continuar passeando por aí. Não, era preciso literalmente estar debaixo dele, dentro da casa, quando o anjo passasse. Na prática, isso significa 3 coisas concretas para que nós possamos, assim, entender aqueles que nos assistem. Primeiro aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo, para você estar protegido. Corre para o refúgio, que esse é o convite que ele nos faz. O segundo vem com a prática, que por eu amar a Jesus, por eu ser salvo em Jesus, eu agora obedeço às suas palavras, e obedeço e guardo também os seus mandamentos, que é a fé em Jesus, é um estilo de vida diário, não é uma segurança emergencial. Aconteceu, e eu vou começar então devo as pragas já está perdido, aconteceu o decreto, eu vou me consertar. Não, é algo que você tem que estar em um convívio diário. E o terceiro, e o principal, que Apocalipse 14, 12 declara, que é ligado a Cristo, como a mesma constância ali, aquele que habita em oração, em obediência todos os dias, é a perseverança do justo. Então, para enfrentar as crises diariamente, quem faz morada em Deus, e o seu endereço permanece em Deus, e hoje você estará à sombra do Todo-Poderoso, nenhuma praga, pois, por mais terrível que seja, alcançará aquele que estará em Cristo. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Praga alguma alcançará a sua tenda, porque você estará debaixo das asas do Senhor. Muito bem, muito bem. Enquanto você falava assim, eu estava pensando, né? Enquanto os ímpios estão desesperados com as pragas caindo, mesmo que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, vai acontecer com o povo de Deus, o povo protegido ali, né? Praga nenhuma alcançando o povo de Deus. Isso está realmente sob as asas, né? Sob a proteção, no esconderijo do Altíssimo. Isso se dá através da comunhão hoje, né? Confiança, obediência, dependência de Deus. Pastor, nosso tempo aqui já se esgotou. Eu já excluí tudo que eu podia aqui excluir. Eu acho que o tempo já está ótimo. E vou te dar agora os próximos 3 minutinhos para você fazer algum comentário, fazer alguma aplicação. E eu queria que você aproveitasse esse tempinho aí para confortar quem está com medo de ler o livro do Apocalipse, especialmente aqui o capítulo 15 e 16, com medo das pragas, com essa boa notícia de que as pragas não são para os justos e que a hora é agora de estar protegido. Então, eu vou te dar esses minutinhos aí, depois você faz uma oração para a gente poder encerrar.
Tá bom, amigo. Amigo que você está nos assistindo, entenda algo importante. A mesma voz que dirá está feito no juízo é a mesma voz que diz hoje para você: vem. Aquele que tem sede, vem. Você já aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor? Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está debaixo do seu refúgio. Já correu para o refúgio? Então você está tranquilo. A graça ainda está à nossa disposição. Como nós lemos ali, Miguel, em Daniel 12, 1, diz que Miguel se levantará. E aí o texto não conclui só ali. O texto diz assim: e ele defenderá todo aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida. Por isso, amigos, você não precisa ter medo de ler o texto, de estudar e de se aprofundar. Hoje, Deus ele nos dá esses sinais para que nós não possamos endurecer o nosso coração e irmos em busca dele. Por isso que eu e você podemos ter tranquilidade, podemos ter a certeza de que o Espírito Santo está aí, falando no seu coração, para que você possa tomar decisões claras ao lado do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo Jesus, e até aquele grande dia. Por isso, vamos orar. Saiba, a porta da graça está aberta, e Deus está aqui com o teu Espírito, intercedendo por mim e por você. Oremos. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor continua dando graça para cada um de nós. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor espera por cada um de nós. Antes que as pragas caiam, o Senhor diz até mesmo lá em Apocalipse capítulo 7, quando os anjos estão para soltar as últimas pragas, os últimos ventos, o Senhor diz: segura, 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 porque ainda não foram selados os filhos de Deus. O Senhor tem angústia pela nossa salvação. Há um confronto acontecendo no céu, do grande conflito pela nossa vida, pela nossa salvação, e não permita que nós andemos com leviandade e olhemos com tanto descaso aquilo que o Senhor está fazendo por cada um de nós. Os anjos seguram para serem selados na fronte dos servos do Deus vivo. Ó Deus, que hoje possamos olhar para a nossa vida, aproveitarmos da Tua misericórdia e pedirmos, Senhor, nos cele também. Queremos obedecer a Tua palavra, obedecer a Sua voz e permanecermos fiéis para juntos subirmos para o céu e desfrutar da eternidade com o Senhor até aquele grande dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Muito bom, pastor. Pastor Eliabe Neves, hoje com a gente aqui, falando sobre as últimas pragas. Na quinta-feira ele volta. Ele aceitou o desafio de estudar com a gente aí o capítulo 17, um dos capítulos, assim, super importantes da Bíblia, vai falar de uma grande meretriz. Eu, se fosse você, não perdia de jeito nenhum. São vários temas que a gente já tratou aqui, um melhor do que o outro. Eu até agora estou com dificuldade, pastor Bruno, para dizer qual que foi o tema mais difícil, né? Porque todos têm um desafio maior. E a gente aprendeu que o de hoje também é complicado, mas graças a Deus por nos oferecer conhecimentos assim e pessoas tão especiais como o pastor Eliabe, né? Que fala de forma simples, né? Não tentando aqui usar de forma rebuscada, mas tentando falar a linguagem do povo para a gente poder entender e compreender realmente o que é mais importante. Não ter medo, saber que Deus quer salvar e que muito em breve Ele vai acabar com o mal para que a gente possa ter uma vida eterna. Gente, muito obrigado, pastor Eliabe, de coração, obrigado. Eu sei que você está na correria aí, né, com mudança, mas quando o pastor é chamado para pregar, não tem como dizer não. E você é um desses pastores que dificilmente evitam, né, um encontro como esse. Muito obrigado de coração. Pastor Bruno Santelli também de coração, obrigado. A sua parte aí é super importante para a gente. E, amigo, já deu like, não deu like, deu like, e já se programe aí para a semana que vem, já estamos indo para a reta final, tem mais 2 semanas, eu acho, né, pastor Bruno? Já estaremos aí encerrando, então quem está atrasado, corre aí com as perguntas, responda os questionários para você ter o seu certificado. E quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 8 horas, estaremos de volta aqui. Daqui a pouquinho, corre lá para o nosso grupo para você já pegar o quiz.
Gente, valeu. Pastor Eliabe, mais uma vez, Deus te abençoe, te use. Pastor Bruno, valeu. E você, ouvinte, obrigado de coração. Prazer, A gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, às 8 da noite. Deus te abençoe, boa noite e até lá. Tchau! Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.